Senhoras e senhores, passaremos ao quarto painel denominado Perspectivas Olímpicas e Lições da Copa. Convidamos à composição desta mesa diretora, doutora Fernanda Bazanelli Bini, secretária-geral adjunta da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo. Senhor José Roberto Guimarães, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino e tricampeão olímpico. Dr. Alessandro de Oliveira Brecalho, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Visitas da OAB São Paulo. Senhores conselheiros seccionais, Dr. Edivaldo Mendes da Silva, Dr. Odinei Roque Assarici. Convidamos também Dr. Caio Pompeu Medauar de Souza, integrante da Comissão de Direito Desportivo e subprocurador do STJD do Futebol. Anunciamos a palavra da doutora Fernanda Bazanelli Bini, secretária-geral adjunta da Comissão de Direito Desportivo, neste ato, presidente desta mesa diretora. Boa tarde a todos, sejam novamente bem-vindos, né? Os painéis amanhã foram excelentes aí, espero que tenham descansado um pouco aí para a maratona da parte da tarde. Primeiro eu queria parabenizar o Dr. Patrick, o Dr. Marcos da Costa pelo evento. Nós temos visto um crescimento do direito desportivo muito grande, com debates excepcionais, e isso é extremamente bom aí para a nossa área. Então, sem mais delongas, eu passo aqui direto a palavra para o nosso palestrante, que com certeza aí vai nos brindar com conhecimentos aí muito importantes. Então, passo a palavra. Obrigado, doutora. Aqui dá. Bom, na realidade, eu vim aqui para a gente bater um papo, né, a respeito de vários assuntos, não só a Olimpíada, o legado que a Copa deixou, mas eu ainda estou meio de ressaca do último campeonato mundial, que a gente acabou perdendo a semifinal para os Estados Unidos. E infelizmente, né? Porque nós fizemos uma campanha maravilhosa, foram 13 jogos, 12 vitórias, uma única derrota e ficamos com a medalha de bronze. Mas é o sistema de disputa, uma série de coisas acontecem e quem está lá sabe as dificuldades pelas quais a gente passa representando o nosso país. O Brasil hoje, no esporte que eu milito, é o primeiro do ranking mundial. E, logicamente, a maioria dos países, ou quase todos os países, querem ganhar do primeiro colocado. E a gente sofre uma pressão muito grande, não só por parte de todos os países que são nossos adversários, como Rússia, Estados Unidos, Sérvia, Croácia, Itália, Alemanha, mas como também a pressão principal que é do próprio Brasil. Infelizmente, o nosso povo, o nosso país, ele não se contenta nunca com o segundo, terceiro ou quarto colocado. Ou nós somos primeiros, ou nós somos os últimos. Eu acho que isso é uma cultura bastante errada. Eu espero que ao longo dos anos a gente consiga mudar esse conceito de esporte dentro do Brasil. É importante. Quando a gente fala que uma seleção, seja ela de qualquer modalidade esportiva e que representa o nosso país, foi segunda colocada, quer dizer que ela foi segunda do mundo. Ela não foi segunda colocada do lugar onde eu morava, o Jardim Nordeste, que é lá na Zona Leste. Então, tem um peso muito grande. O terceiro colocado, o quarto colocado, quer dizer que é o quarto do mundo. E muita gente não valoriza essa posição. Foi muito difícil para a seleção de vôlei, até por uma questão cultural, disputar terceiro e quarto. Uma das conversas que eu tive com as meninas
depois que nós perdemos para os Estados Unidos, foi exatamente falando disso. Nós não viemos aqui para disputar a final. Simplesmente para disputar a final. Nós viemos para disputar um campeonato. E que nesse campeonato tudo pode acontecer. Até a não classificação. Graças a Deus a gente foi passando até chegar à semifinal, onde nós perdemos. Mas a disputa do terceiro e quarto seria muito importante a medalha de bronze. Porque hoje o nosso esporte, graças a Deus, é visto no Brasil como um dos principais esportes de procura da garotada, de todos os adolescentes, jovens brasileiros. Então nós somos um espelho importante para o nosso povo. E nós temos uma responsabilidade muito grande quanto a representar o nosso país, mesmo disputando uma medalha de bronze. Seria muito importante a vitória. E isso foi falado durante quase todo o dia a respeito da importância que era disputar uma medalha e trazer uma medalha de bronze para o Brasil. Com muita dor no coração. Mas, graças a Deus, de novo, nós conseguimos e me sinto orgulhoso disso. Porque, infelizmente, no Brasil nós não temos essa cultura. Ou a gente ganha, ou nós somos os últimos. E isso não é verdade. Então a gente precisa parar com essa coisa de que o segundo não vale, o terceiro não vale, o quarto não vale. Vale sim. Porque foi muita dedicação, muito esforço, muito trabalho. Eu não digo sacrifício, porque quem faz aquilo que gosta não se sacrifica. Minha mãe dizia, quem corre por gosto não se cansa. E eu continuo levando isso para o resto da minha vida. E tudo isso porque nós temos uma Olimpíada que vai acontecer no Brasil daqui exatamente a 658 dias. Começa os Jogos Olímpicos dia 5 de agosto de 2016. Eu diria a vocês que quando o Brasil ganhou essa possibilidade de fazer os Jogos Olímpicos no Brasil, eu me arrepiei. Por alguns motivos. Um deles é por achar que nós ainda não estávamos preparados e não era o momento oportuno, adequado, para nós termos a Olimpíada aqui. Como cidadão brasileiro, eu tenho que expressar a minha opinião. Eu acho que nós temos, não sou candidato a nada não, tá, gente? Eu só acho que nós temos outras prioridades importantes no Brasil. Eu sou maluco por educação e alucinado por saúde. Eu acho que são duas coisas que, para a gente, nós estamos ainda caminhando a passos muito lentos e que a gente poderia ter uma prioridade maior. Eu acho que Jogos Olímpicos é uma coisa super bonita, vai ser bom, mas talvez isso pudesse ser daqui 8, 12 anos, dependendo da situação econômica em que o Brasil se encontrasse nesse momento. Mas já que ganhamos, e como o povo brasileiro é muito solícito e disponível, eu acredito que nós consigamos fazer um dos melhores Jogos Olímpicos da era moderna. E para se fazer os Jogos Olímpicos, são necessários muitas coisas importantes. O Rio de Janeiro passa por um processo, eu sou menos credenciado para falar do Rio de Janeiro, porque não moro lá, não sou carioca, mas leio e procuro acompanhar a evolução do que está acontecendo no Rio. Mas acho que vai ganhar muito como cidade. Nós vamos receber 204 países que irão participar da Olimpíada de 2016. Serão 10.500 atletas. Vão ser disputadas 306 medalhas no total. Nós temos 4 regiões do Rio de Janeiro que estão sendo preparadas para receber
os eventos, que são Copacabana, Deodoro, que recebe provas de hipismo, enfim, toda a parte de campo. Depois nós vamos ter o Maracanãzinho, a parte do Maracanã. E depois, se eu lembrar a quarta, Deodoro, Maracanã, Barra da Tijuca, onde vai ficar exatamente onde vão ficar a maioria, são 16 implantos esportivos, juntamente com a Vila Olímpica. O único esporte que não vai ser realizado no Rio de Janeiro vai ser o futebol, que vão ser aproveitados exatamente os estádios construídos para a Copa do Mundo, serão realizados em Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. Nós temos 37 praças esportivas que vão estar em funcionamento nos Jogos Olímpicos. Para vocês terem ideia, serão servidas, em termos de refeições, 11 milhões de refeições para todo o pessoal que vai participar dos Jogos Olímpicos de 2016. E, logicamente, o que mais me chama a atenção é o legado que vai se deixar para o nosso povo, para a nossa população. E é a coisa que, quando nós ganhamos os Jogos, eu fiquei feliz, pelo menos nesse quesito. Porque eu acho que esporte também é educação. E o fato de nós podermos ver os melhores atletas do mundo em ação, muito próximo de nós, vai fazer com que essas nossas futuras gerações tenham um outro approach em termos esportivos. Que sonhos se transformem ali em realidade no futuro, em relação aos nossos jovens. Eu acho que esse é o grande legado que a Olimpíada vai deixar. E haja vista o que aconteceu com países que foram também países que receberam os Jogos Olímpicos. No caso da própria Espanha, da Inglaterra, do Japão, a transformação que esses países receberam em termos de esporte. Então é a minha grande esperança em termos de Brasil. Acho que não dá para esperar muita coisa em termos de medalhas, porque a gente só constrói vitórias com sustentabilidade, com anos e anos de trabalho. Não é em 4 anos que vai se fazer um projeto, 8 ou 12 anos. Eu acho necessário, no mínimo, 24 anos para a gente construir uma geração vencedora em todas as modalidades. Logicamente que algumas confederações que já estão avançadas e que receberam patrocínios importantes levam vantagem. E o exemplo disso, para mim, é a minha modalidade. Essa parceria com o Banco do Brasil, ela começou em 1991. Então, são 23 anos que o Banco do Brasil nos patrocina. Se nós não tivéssemos tido esse patrocínio, com certeza, nós não teríamos os resultados que nós tivemos. Então, eu agradeço muito ao Banco do Brasil, não canso de dizer isso. Nós conseguimos andar a passos largos exatamente por causa desse patrocínio. E a única maneira de se fazer um trabalho no Brasil. Nós perdemos grandes oportunidades de alguns anos para cá. Porque todo o trabalho de toda a minha geração, por exemplo, e da geração de vocês, alguns de vocês que estão aqui na mesa, acredito que do Orlando, que só por ele é que eu boto o terno uma vez por ano. É a segunda. Nosso trabalho começava muito nas escolas. Toda a minha geração foi formada nas escolas. Infelizmente, eu não lembro quem é que fez e conseguiu tirar a palavra de obrigatoriedade da educação física nas escolas, e a gente acabou perdendo
os melhores campeonatos que eu já participei na vida, que eram os campeonatos colegiais. A gente fala de Olimpíada, de campeonatos mundiais, que são... representar o país é uma das coisas mais lindas que um atleta pode sentir como emoção. Mas você também participar pelo seu colégio, por onde você passou a sua infância, aquilo diz muito, aquilo é coisa de raiz. Então, muitos grandes atletas foram formados ali. Só que acabou-se isso, não tem mais. E a gente está patinando porque outros meios foram inventados, mas que também não vingaram, não aconteceram. E a gente talvez tenha que dar passos atrás aí para retomar e a educação física voltar forte nas escolas. Era uma coisa muito importante que a gente perdeu. E eu admiro muito, por exemplo, o trabalho que é feito nos Estados Unidos. Lá o que importa é o college, é a universidade, não existem clubes, quer dizer, existem, mas numa minoria muito pequena, né? E que, logicamente, as universidades é que competem. Só no vôlei, para vocês terem ideia, existem um programa de 300 universidades que competem entre elas. Então, eu estou sentindo uma dificuldade muito grande nos Jogos Olímpicos, em termos de resultados, porque, infelizmente, nossos atletas são heróis. São atletas que não têm, muitos deles não têm patrocínios, são atletas que têm que trabalhar, têm que lutar, têm que pedir auxílio para amigos que bancam as suas condições. Então, qualquer resultado que nós obtivermos nos Jogos Olímpicos será um resultado fantástico. Infelizmente, como eu disse no início, não era o momento adequado, mas nós ganhamos o direito de sediar os Jogos Olímpicos. E lógico que os ensinamentos com a Copa do Mundo foram bastante importantes, principalmente em termos de construções. O que mais me aborrecia quando eu lia nos noticiários, ouvia os noticiários, era exatamente o prazo de entrega dos estádios e aquilo que estava acontecendo no Brasil. Mas também, por outro lado, eu sabia que tudo poderia dar certo. Como brasileiro e otimista que sou, eu acreditava nisso, como de fato aconteceu. Eu fiz questão, durante a Copa do Mundo, de participar, apesar, lógico, de ter um conhecimento de algumas pessoas que são importantes da FIFA, de receber convite da FIFA, mas de fazer o caminho que a maioria dos brasileiros fizeram. De pegar o metrô no Lago da Batata, fazer baldeação, onde a gente fez, Carol? Me faz lembrar só. Bom, na República fui até Arthur Alvim, porque eu morei lá perto, e fui a pé até o estádio, porque eu queria sentir de perto como é que estava a organização do nosso país. E eu fiquei muito feliz de ver o que eu vi, porque parte do metrô funcionando da melhor qualidade, a entrada no estádio, as indicações, o voluntariado, isso aí eu não tinha dúvida que nós íamos ter os melhores do mundo. E o brasileiro, quando se coloca para fazer alguma coisa, ele é imbatível. Então eu pude presenciar coisas e que me fez me orgulhar muito do meu país. Muita gente diz que é desorganizado, que isso, que aquilo, mas que a gente sabe que, no fundo, quando a gente se coloca para organizar, a gente faz melhor do que qualquer país do mundo. Talvez a gente perca só para o Japão. O Japão a coisa é complicada, porque é cultura, né? É cultural. Desde pequenininho é dessa maneira. Mas eu fiquei feliz. Só discuto algumas coisas da Copa, como o porquê da construção de 12 estádios e não 8. O que vão ser desses estádios no futuro? Porque a gente sabe que o governo é que vai ter que bancar a manutenção. Construir não é tão difícil, e tendo dinheiro vai. Agora, para continuar dando manutenção necessária
para que isso não se perca durante o tempo, para que não se destrua, é mais complicado. E eu acho que a gente acabou gastando dinheiro em demasia, exatamente com essa nossa, muitas vezes, cabeça megalomaníaca, né, de fazer o maior estádio do mundo, o tudo maior, porque a gente poderia ter trabalhado a Copa com 8 estádios e que a gente faria uma grande Copa do Mundo, como se fez. Mas já que foram feitos 12, agora nós temos que tocar 12 estádios aí, vamos ver se tem público para tudo isso. Então eu acho que tudo, para mim, serve como lição. A lição da Copa, o que ela deixou, não o fato de nós perdermos para a Alemanha no placar que a gente perdeu, mas preparação. Quando eu vejo o futebol, o que aconteceu no futebol, por exemplo, eu, como gosto de pensar em preparação e penso no planejamento da Alemanha, que veio para cá, construiu um centro de treinamento, trouxe o seu time, treinou nos piores horários possíveis, que é 1h da tarde treinar na Bahia, é complicado. Mas eu acho que, pelo que eles fizeram, eles mereceram o resultado. Eu acho que se prepararam muito bem. E, infelizmente, nós perdemos 2 jogadores importantes no momento crucial da Copa do Mundo. Eu acho que, como eu sou otimista, eu acho que com os 2 a gente poderia ter mudado um pouco aquele resultado. Mas Papai do Céu assim não quis e a Alemanha acabou levando. Mas outra coisa que eu tiro na minha família como legado, o meu neto de 4 anos ficou alucinado com o que ele viu. E aquilo para mim diz muito, porque eu não incitei o meu neto a gostar de futebol, a conhecer os jogadores por nome, a ser fã do Neymar, a ponto de me pedir: vovô, vai para a Itália, traz uma chuteira do Neymar para mim. Quer dizer, eu só falava nisso o tempo inteiro. E a identificação, quando ele teve que, numa pneumonia recente, né, Carol? Ele não queria entrar na ambulância, porque ele teria que ir de ambulância para o hospital. Aí ele parou um momento e disse assim: mamãe, mas o Neymar, quando quebrou as costas, foi de ambulância. Aí ele entrou na ambulância por livre e espontânea vontade, porque o Neymar tinha também entrado. Então a identificação do nosso povo com esses ídolos é muito grande. E é isso que eu sempre peço para que as jogadoras que eu dirijo tomem cuidado com a sua imagem, com as coisas que falam, com as coisas que fazem, porque elas são espelhos importantes exatamente para a nossa população. Então, quando a gente veste a camisa da seleção brasileira, nós passamos de... Nós não somos mais Thaísas, Fernandas Garais, enfim. Nós somos jogadoras da seleção nacional brasileira. E isso quer dizer muita coisa. Entre 200 milhões de pessoas, 14 jogadoras foram escolhidas para representar um país e uma bandeira. E isso tem um significado. Quando nós fazemos a Copa do Mundo, ou fazemos uma Olimpíada, que vai ter um grande legado, nós também temos uma grande responsabilidade. Nós temos que fazer a melhor que nós possamos fazer. Os melhores resultados que nós consigamos fazer. Mas nós temos que continuar lutando e representando bem o nosso país. Eu acho que esse é o maior legado para o povo brasileiro. A nossa responsabilidade quanto cidadãos e que temos que representar da melhor maneira possível aquilo que a gente representa, que é o nosso país. Então, para mim, tudo que eu faço, nas minhas decisões, nas minhas brigas, seja no bom sentido com as jogadoras, com os juízes, com os dirigentes, é porque eu sei que atrás de mim tem 200 milhões de pessoas torcendo, sofrendo, e que é importante para a educação do nosso povo, tudo isso que nós estamos fazendo. Então eu vim aqui falar de Olimpíada, vim aqui falar de Copa do Mundo,
porque isso é uma coisa que me motiva muito. Nós temos daqui 2 anos exatamente 658 dias, uma responsabilidade muito grande de entrar naquele estádio olímpico representando o nosso país. E nós temos depois mais 17 dias de competição, onde nós vamos conhecer alguns campeões olímpicos que serão eternizados nos seus países, que serão heróis nos seus países. E a gente espera trazer essa felicidade de volta para o povo brasileiro. Muitas vezes, durante uma competição, uma derrota, ela faz muito bem. Ninguém gosta de perder. Mas no meio da competição, de vez em quando, liga um sinalzinho de alerta e que te pode colocar na estrada justa. Agora nós chegamos a 11 vitórias consecutivas. Faltavam 2 degraus importantes para a medalha de ouro. E na 12ª partida a gente perdeu. Nós perdemos uma partida e ficamos em 3º lugar. Quem ganhou o campeonato perdeu 2. Olha que coisa triste, né? Mas essa é a vida. Eu acho que fica o aprendizado, fica aquilo que tem de mais importante, que é o que o grupo fez, o que o grupo tentou, e isso eu tenho um orgulho muito grande de passar para vocês, que foi muito legal a convivência com elas. 14 mulheres, um mês fora do Brasil, não é brincadeira. Eu sei que eu vou ser, quando eu morrer, eu acho que vão tentar uma canonização, né, Orlando? Mas eu tenho só a agradecer essas meninas, tudo aquilo, todo o esforço, toda a dedicação que elas tiveram durante esse período, que foi, eu vi realmente a luta delas muito próximas de um grande feito. Infelizmente parece que o Campeonato Mundial é a nossa sina, como a Fabiana brincou, quando a gente não ganha o Mundial, a gente ganha a Olimpíada, que Deus a ouça, né, e que daqui 658 dias a gente esteja pronto para outra e lutando novamente para uma medalha de ouro. Eu gostaria de agradecer a vocês a presença de todos. Foi um maior orgulho ter vindo. Gostaria de estar mais feliz, sorrindo mais, mas também acordei essa noite bravo, pensando na juíza que não deu a bola certa para a gente e que durante o jogo estava discutindo comigo e eu não tinha como, porque o jogo não pode parar. E as pessoas, eu vi assim, por que ele fica discutindo, ele está nervoso. Mas eu estava discutindo e brigando por uma boa causa, porque eu sabia que eu tinha razão ali. Que a jogadora que estava no fundo tinha bloqueado na frente, tinha feito o ponto dos Estados Unidos, e aquele ponto era nosso. Mas infelizmente a gente acabou perdendo e palma para os Estados Unidos. Mas eles nos aguardem. Orlando, é isso. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiramente, parabéns pela exposição, acho que nos acrescenta muito. Principalmente, queria dizer que um 3º lugar tem muito valor. Ainda que não seja o que todos esperam, acho que essa consideração feita de que no Brasil ou a gente é tudo ou a gente é nada é complicada, né? O brasileiro acho que ainda não entendeu que o esporte é um caminho, né, a ser percorrido. Eu joguei tênis quando era mais nova, na verdade, né? Parte competitiva, eu tinha um treinador que falava sempre, olha, a gente faz um jogador em 5 anos, mas um campeão em 10. E dentro do próprio esporte que eu estava, presenciei uma coisa assim que me chamou muita atenção na época, que foi um campeonato na Costa do Sauípe, e é aquela mentalidade imediatista do brasileiro mesmo, né? Então, assim, a gente não tem uma gestão voltada aí para todos esses anos, para toda a formação do atleta, para chegar ali e falar, não, vamos conquistar medalhas, né? O objetivo são medalhas, mas tudo bem, daqui a 10 anos. Nós temos essa mania de querer tudo direto ali, naquele momento, naquela ânsia. E teve um campeonato uma vez na Costa do Sauípe, que tinha o feminino e o masculino, e fizeram um torneio feminino de 600 mil reais, na verdade, dólares, nem sei quanto estava dando, era em torno de 600 mil, e fizeram o torneio masculino paralelo. Para aquela época, para o tênis feminino, acho que era ali 2000 e pouco,
Isso era um absurdo, porque assim, nós tínhamos muitas meninas jogando, o dólar estava mais ou menos a 4, nós não conseguimos viajar para fora do país por conta de custos. Então, aquele dinheiro que foi investido ali daria para fazer torneios de 10 mil reais o ano inteiro, para desenvolver todas aquelas meninas, e no ano seguinte o Brasil ia ter muita menina ranqueada, né, no tênis profissional ali na WTA. Então, assim, essa mentalidade imediatista é um problema sério no brasileiro. Então, assim, atletas são guerreiros no Brasil. Então, aquela coisa de o importante não é competir, é ganhar, é complicado, porque só o atleta sabe ali o momento, o que ele estava passando, só o grupo sabe, e isso tem que ser valorizado. E com certeza a gente aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. É o start, é o que nos motiva a fazer muito melhor e ficar com aquela ânsia, tipo, onde eu errei, o que, que aconteceu e bola para frente. Então, assim, e uma outra coisa também, aí já fica até uma pergunta, na verdade, desculpa aí me estender, mas compartilhando o seu próprio pensamento. Eu estive num congresso em Campinas em que o Kid e o André Heller estavam lá. E o André comentou muito a respeito da gestão, que é toda essa coisa de formação, de tudo. E ele disse que há um déficit muito grande. Eu queria saber a sua opinião sobre isso no vôlei, se der para estender ali nos outros esportes, até porque nós temos aí 2 anos para uma Olimpíada. Então, qual é a perspectiva nesse sentido aí? Se a gestão ali o senhor entende que está sendo de forma adequada, pelo menos dentro aí do É vôlei? difícil porque eu não tenho o acompanhamento das outras confederações. Eu vivi muito, eu tenho 47 anos dentro do vôlei. Eu comecei com 13 anos, estou com 60 e fiquei 21 anos como jogador e o resto como técnico. Tive 2 anos no futebol profissional, mas esses que tiveram à frente, essas pessoas que tiveram à frente do vôlei eram caras assim já com uma perspectiva diferente, profissional. Eles eram empresários, administradores, gestores e que idealizavam um vôlei diferente e, logicamente, correram atrás de patrocinadores importantes, mostraram um planejamento adequado de longo prazo e aí começou esse trabalho em 1977. Em 77 foi o primeiro grupo de jovens que ficaram treinando 6 meses concentrados. E eu vou dar o nome de vocês que vocês vão saber de quem eu estou falando. Da Mauri, Montanaro, Renan, Bernard. E eram garotos de 18, 17 anos que foram selecionados e ali se começou a fazer uma triagem, investindo, disputando campeonatos de alto nível, tendo uma possibilidade de jogos internacionais, principalmente fora do Brasil. E aí nós começamos a ter e a viver num outro patamar em termos do mundo, né? Porque 80 o Brasil foi quinto na Olimpíada, 84 já foi segundo, 88 a gente foi quarto, porque perdeu a disputa terceiro e quarto, teve boicote em 84, 88, e em 92 já foi campeão olímpico, que é a geração que eu dirigi. Então, como você disse, o trabalho é a longo prazo, não adianta querer uma coisa a curto prazo e depende muito de investimentos. Hoje o tênis passa por uma situação complicada, nós temos o Belucci que está fazendo e jogando, não sei, 50º, eu não sei qual o lugar dele no ranking do mundo, mas a gente vê um contingente, por exemplo, de jogadores espanhóis, jogadores argentinos, muito maior do que no Brasil. Não tem. Mas para isso, se não houver um trabalho a longo prazo, nós não vamos ter nunca um esporte de alto nível no Brasil. Por isso que a minha esperança é os Jogos Olímpicos. A iniciativa privada, grandes investimentos, praças esportivas adequadas
para que haja um desenvolvimento de todas as modalidades. Nós vamos ter 42 modalidades nos Jogos Olímpicos, sendo que golfe e rugby vão entrar nessa edição. Mas eu não sei, nós tivemos 17 medalhas na última, eu acredito que se nós tivermos aí 35 no total, acho que está de bom tamanho e a gente tem que aplaudir. Mas é o que eu falo, a gente fala em esporte, tem tanta coisa no Brasil que a gente tem que melhorar, né? Mas, enfim, nós estamos falando de esporte. Eu acho que o esporte, na verdade, é aquela coisa, né? Que é exatamente um meio de se melhorar, inclusive, a educação e a saúde, né? Eu acho que o esporte traz muita questão da disciplina, de todo o contexto e a saúde mesmo, né? De todos. Então, assim, eu acho que devia mesmo... eu acho que eu estou vendo muito curso de direito desportivo, eu estou vendo muito curso de gestão, eu estou vendo muito as pessoas procurarem essa questão da profissionalização. Eu acho que esse é o caminho mesmo, eu acho que é isso que talvez melhore essa perspectiva, porque pessoas ouvindo isso e colocando isso para os gestores e trocando todo esse pessoal que está, talvez aí com uma mentalidade ainda do passado, isso possa repercutir de uma melhor forma. E que bom que o vôlei ele tem uma perspectiva diferente, isso foi começado lá atrás, eu acho que é um exemplo para todos os esportes. Que nem eu falei, não ganhamos, mas é muito válido diante de uma série de Mas coisas. sabe o que eu acho importante? Essas pessoas que militaram no esporte já há alguns anos e que passaram por grandes dificuldades, né? Eu lembro que a gente tinha um par de tênis, um calção, uma camisa. E isso não é história. Quer dizer, hoje a gente tem uma abundância de material incrível. É super diferente, né? A gente vai para uma competição com 3, 4 pares de tênis. A gente antigamente ia com uma só. E a gente nem era o tênis adequado. Para comprar um tênis japonês era uma luta. A gente não é que tinha dinheiro disponível. Ou a gente ganhava do japonês, que a gente ia com aquela cara de cachorro caído da mudança, né? Porque não tinha. E aí eles davam tênis para a gente, o material. Mas todos nós dessa geração antiga passamos por essas dificuldades e vivemos isso. Isso a gente traz muito com a gente. Eu acho que essa valorização do que a gente tem hoje, do trabalho todo que é executado e do tempo que a gente ficava em sétimo, oitavo, não que não possa se ficar, eu acho que tudo pode acontecer na nossa vida, mas a gente valoriza muito isso. E a gente não quer, eu acho que o sentimento mais complicado é o sentimento da derrota. Eu sempre disse que, eu também dizia assim, a gente aprende muito nas derrotas. De um tempo para cá, a minha frase é: a derrota só traz uma coisa, problema. Não é verdade? Perdeu, alguma coisa está errada. Aí ou alguém passa a culpa para alguém, é problema. Mas se você souber trabalhar com a derrota, e saber por que ela veio, por que o teu adversário foi mais competente, o que ele usou, qual foi a estratégia adequada, o que faltou para o teu time, ou o tempo de treinamento, ou ajustes, é diferente. Como você vai trabalhar com isso é que é o X da questão. Aí ela te ajuda, mas ela só te traz mais problemas do que soluções. Então, como eu não gosto de sentir esse sentimento de derrota, isso para mim mexe lá dentro de uma forma. Eu ainda não estou conseguindo dormir direito depois da volta da Itália. Não, é verdade, eu acho que eu vou ter que fazer uma terapia. Porque eu não vejo a hora de jogar de novo contra os Estados Unidos, entendeu? Mas não adianta, agora já passou. E agora eu vou ter que esperar um ano. Nós vamos ter que esperar um ano. Mas o bom é que esse sentimento vai durar um ano. E eu sei que eu vou valorizar esse sentimento mais e mais. Porque eu sei que eu vou jogar contra a melhor seleção do mundo. E eu vou ter que me preparar para jogar contra a melhor seleção do mundo. Então fica um grande desafio. E isso é que é gostoso, isso é que é legal. Né? Da esperança de cruzá-los numa final olímpica, porque também eles deviam estar engasgados com a gente. Né? Em 2 finais olímpicas nós ganhamos. Então,
também eu não posso exigir tanto do Papai do Céu, que eu estou sobrecarregando ele demais há alguns anos, né? E pagando muita promessa. Então, tá bom assim. Bom, queria passar a palavra para o doutor Edivaldo, que gostaria de fazer alguma consideração. Roberto, boa tarde. Em nome do Dr. Marco da Costa, a gente agradece a sua presença aqui. Tá? Hoje aqui nós temos 3 conselheiros na mesa, ou seja, a importância da sua presença que nos traz aqui, e o público também. Hoje eu sei de onde veio teu sucesso. Eu também sou do Jardim Nordeste. Coincidência, né? Sou de lá. E moro lá ainda. Embora eu passei um tempo no interior, mas moro lá ainda. Né? E a minha pergunta é... Hã? Pior que é verdade. A minha pergunta, a questão é a seguinte, eu fui também, passei um tempo no interior, em Catanduva. E o tempo que eu passei lá foi o auge do basquete. Tinha Hortência, Janete, etc. e tal. Quando nós saímos para disputar os jogos regionais, do interior, à época a gente ficava em escolas. Inclusive o basquete, Hortência, nós dormíamos em escolas. Não sei se hoje ainda é assim. Qual é a importância que tem os jogos regionais e o jogo interior para as Olimpíadas? E se tem força como tinha anteriormente? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é a questão de investimento. Quem patrocinava na época o Higienópolis, que é um clube de Catanduva, né, de basquete, era o empresário local. Se os empresários apostam ainda no esporte amador ou não profissional? Bom, primeiro é bom saber que você é conterrâneo, né? Eu estudei no Galileu Menon. Né? Mas, falando da primeira, dos jogos abertos e jogos regionais, ainda é da mesma maneira. Eu cheguei a participar de aproximadamente 15 edições entre jogador e técnico, e a gente sempre dormiu em salas de aula, em beliche, e era a coisa melhor do mundo. A gente adorava aquilo de uma maneira como se estivesse jogando as Olimpíadas e era apaixonado de uma maneira assim indescritível. E eu acho que aquilo fez parte da nossa história e fez com que a gente crescesse muito. Jogos Abertos Regionais foi a melhor escola de muitos atletas que representaram e representam o Brasil até hoje. A maioria dos grandes atletas saíram dali, das escolas e jogos regionais, jogos abertos. Não tem, talvez, o mesmo romantismo que tinha. E houve uma separação, não é da mesma maneira. Mas ainda tem um glamour dos jogos abertos. O fato do patrocínio, hoje o Brasil vive uma situação econômica não tão boa. Então está todo mundo esperando para ver, principalmente esse ano de eleição, está todo mundo meio tirando o pé, né, do acelerador, esperando o que vai acontecer para novos investimentos futuros. E nós dependemos muito desses patrocínios. E esses patrocínios, eles são não muito duradouros, né? Muita gente entra para ficar uma época, ter o seu nome, o nome da empresa em evidência e saem. Muita gente ficava, ou ficou durante anos, e que investia na categoria de base, que eu acho que é a grande saída das nossas modalidades esportivas. Eu acredito que é a base que é a solução de tudo. Na base você gasta menos, lógico que você vai trabalhar mais, mas você vai dar condições de trabalho para muito mais garotos e garotas. Você vai massificar na base e você vai ter uma triagem importante. Não tem como todo mundo chegar a ser top, mas eu acho que vai ter uma boa formação. Eu tenho isso como exemplo na minha própria casa. Minha filha que está aqui foi jogadora de vôlei, jogou até o juvenil, depois ela foi bastante inteligente, achou que era melhor estudar, né, Carol? Mas chegou a jogar com a Paula, pequena, no mesmo time, não era ruim não, jogava direitinho, mas a cobrança por ter um técnico, um pai técnico, né, sempre foi mais complicada para ela.
mas eu acho que são exemplos importantes. Eu espero que a gente no futuro tenha um envolvimento da iniciativa privada maior. A gente precisa dos patrocinadores para que o esporte sobreviva e que a gente cada vez fomente mais isso, né? Mas a economia brasileira precisa ajudar, as taxas de juros precisam cair, né? As nossas taxas precisam diminuir, então muita coisa precisa melhorar. É isso. Doutor Alessandro? Boa tarde a todos, boa tarde, Zé Roberto. É mais um comentário que uma pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns pela essa conquista do 3º lugar nesse campeonato, com um time praticamente renovado, mais da metade são jogadoras novas já, tendo que você está preparando para as Olimpíadas e o próximo campeonato mundial. O exemplo é a Gabizinha com 20 anos de idade, com a personalidade que ela entrou no jogo contra a Rússia, 7 pontos de diferença praticamente, e virou o jogo, né? Então, meus parabéns, isso é melhor do que ser campeão, é trazer um time totalmente renovado e chegou em 3º lugar, isso é muito bom. E vou fazer uma pergunta rápida, você entende que na CBV, o caso da CBV, todos os ex-presidentes foram atletas, hoje é o Mauri, se não me engano, é o presidente. Você acha que isso contribui para que o vôlei brasileiro continue sempre em alta? Eu acho que contribui bastante. Acho que o fato de você ter participado da modalidade, entender o que acontece ali, as dificuldades, prós, contras, politicamente o que precisa ser feito, a busca dos patrocínios, como eu disse, as referências, tudo isso são informações importantes para você se planejar. Eu acho que planejamento acima de tudo. Eu acho que o vôlei ele se planejou muito bem para anos, né? Não se fez só para 4, 5 anos, mas foi uma coisa a longo prazo, como eu disse aqui no início. E quando me perguntaram da seleção de 92, o que você acha que nós vamos ter jogadores para até quando? Disse, olha, o Brasil vai ter jogadores para mais 10, 15 anos aí, brigando por títulos fácil. E graças a Deus foi o que aconteceu, porque tem base, porque tem trabalho, que as pessoas que militam gostam do que fazem e trabalham sério. Então eu acho que é isso. Lógico que você precisa ter sorte de arrumar um patrocínio, como é o caso do Banco do Brasil. Senão, não teria condições de fazer e ter hoje o centro de treinamento à disposição que nós temos. Que poucas modalidades no Brasil têm centro de treinamento. O vôlei tem o privilégio de ter um grande centro que é referência hoje para o mundo. Então, não preciso dizer nada, né? Em relação a trabalho e planejamento, a coisa está bem encaminhada. Mas eu acho que a gente vai conseguir não mudar isso um dia totalmente, mas a gente vai conseguir mudar muito se as modalidades esportivas conseguirem trabalhar bem, principalmente dentro do Brasil. Se nós conseguirmos fazer gerações vencedoras, porque aí sim a gente consegue alguma coisa, quando consegue resultado. O futebol dentro do nosso país é indiscutível, é religião, é complicado, né, porque o garoto já nasce com aquela paixão por times, e é assim desde que eu me conheço por gente, porque eu sou assim, o meu neto é assim, enfim, todos nós chegamos aqui, a primeira frase que nós começamos a falar foi sobre futebol. Neto palmeirense. Então, isso faz parte, infelizmente. Eu digo infelizmente porque poderia ser mais abrangente, mas eu acho que cabe a nós trabalharmos no outro sentido. E as pessoas hoje, eu vejo, estão escolhendo outras modalidades para praticar. Antigamente o garoto, quando nascia, o pai já dava uma camisa do time, uma chuteira. Hoje já tem algumas coisas acontecendo diferente. Eu acho que o Brasil vai se tornar uma potência olímpica em 20 anos. Não acho que em 10. Eu acho que daqui 20 anos a gente vai se orgulhar do que a gente está falando aqui e uma perspectiva de futuro muito grande. Um dado que eu acho legal, quando
eu decidi fazer educação física, foi a maior decepção para os meus pais. Porque eles queriam que eu fosse ou médico ou engenheiro, que eram as profissões do momento, né? E nós vamos fazer educação física. Eu tinha na minha cabeça que um dia as pessoas iam valorizar a prática esportiva. Elas iam entender que fazer esporte faria bem para a mente, para o corpo, para a necessidade, para todos os fins. E hoje, quando eu saio domingo, sábado, pelas ruas de São Paulo e vejo o pessoal pedalando, correndo, fazendo ginástica, eu olho para 30 anos atrás, eu digo, José, até que você não está tão longe do que você pensava. Então, se isso mudou e as pessoas valorizam o esporte e outras pessoas gostam de outras modalidades, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o Brasil vai se tornar uma potência olímpica daqui 20 anos. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver, talvez sim, mas eu tenho muita esperança que isso aconteça. A base do vôlei, eu não tenho ingerência sobre a base do vôlei. Eu vejo que tem algumas coisas que eu não concordo. Vou te explicar por quê. Para ganhar campeonatos, também os técnicos da base muitas vezes são pressionados. E isso é o grande erro que se comete. Ou eles são pressionados pelos dirigentes, ou são pressionados por eles mesmos que querem fazer resultados. Como é que você faz resultado em categoria de base? Em vôlei e em basquete? Os jogadores mais baixos. Os jogadores menores. Certo ou não? Porque o baixinho, ele é mais habilidoso. O jogador grande ou a jogadora grande demanda mais tempo de trabalho. Ele é mais lento, ele é menos coordenado, exige mais tempo de espera. E é isso que o brasileiro não tem. Então eu estou um pouco preocupado com a base hoje, porque a base quer fazer resultado. Então eu olho na base da seleção brasileira, eu não tiro tantas jogadoras como nós tiramos anos atrás. Também tem o aspecto geração. Né? Tem gerações assim que você pega jogadoras altas, que já vêm com bons fundamentos. Agora, sabe o que está me chamando mais atenção? Nós estamos perdendo, sabe aqueles apaixonados que faziam vôlei, que faziam futebol lá e que gostavam de trabalhar com a garotada e que ganhavam pouco, mas faziam aquilo com amor? Meu primeiro técnico foi assim. Infelizmente faleceu. Tinha outro no Rio, esses caras eram referências para a gente. Pessoas que são abnegadas, que trabalham com dedicação, com amor, e que fazem aquilo que gostam, mas independente daquilo que ganham, para mim estão desaparecendo um pouco, são raros. E isso é que eu temo no futuro, não é só do vôlei, mas das modalidades de esporte. O que pode vir como alento? Se nós tivermos patrocínios, a gente vai ter uma quantidade grande de jogadores e jogadoras treinando. E daí a gente pode também tirar alguma qualidade. Mas eu acho que o vôlei vai sofrer um período também, mas vai se reerguer logo, por causa de toda a estrutura que se programou ao longo dos anos. O Luciano do Vale foi um cara que também foi outro ícone, que sem ele o vôlei não chegaria onde chegou. Eu acho que ele foi fundamental no lançamento, nas ideias, no empreendedorismo de fazer, de botar o vôlei na televisão e realmente apostar. Então, eu acho que nós tivemos muita sorte de encontrar pessoas capacitadas e que conseguiram promover bastante o vôlei. E aí, em conjunto com as gerações que aconteceram, que vieram, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer e realmente o patrocínio, a verba que vem da televisão é muito pequena. É mais a título assim, ó, um jogo na Globo, aí o patrocinador já está feliz porque 2 horas na Globo equivale ao que ele ia investir 3 anos dentro da modalidade, entendeu? Se computar em números.
Então já contentou, mas eu acho que isso é muito pouco para o que poderia ainda ser feito.